Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, capítulo 7. Amém? Apocalipse no capítulo 7, do versículo 1 ao 3, nós vamos ler. Aleluia. Na verdade, nós vamos ler a partir do versículo 4, na verdade, tá? Eu errei aqui o versículo, a partir do versículo 4. Que diz assim: E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil foram selados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Amém? Então, aqui nós acabamos de ler o texto, muito debatido entre os teólogos, acerca dos 144 mil selados. Uns vão dizer que esse é um número daqueles que haverão de ser salvos. E aí eu fico preocupada com isso, porque se for só 144 mil, gente, nós estamos perigando ficar de fora. Misericórdia, né? Então, o que seria esses 144 mil selados, né? Primeira coisa que a gente conclui nesse texto é que Deus está separando um povo. Amém? E aí, ao olhar para esse texto, a gente percebe o quê? Que aqui Deus está falando das 12 tribos de Israel, que ele começa lá no início de todas as coisas. Então, isso significa dizer que Deus, ele vem traçando um plano, desde o começo até o final, a consumação de todas as coisas. Amém? Só que tem um detalhe. Nós não encontramos a tribo de Dan, nem a tribo de Efraim nessa contagem. E mesmo assim continua tendo 12 tribos aqui. E aí depois nós vamos aprender sobre o assunto que nós vamos estudar hoje. E depois você vai poder compreender por que mesmo não aparecendo a tribo de Efraim, a gente consegue enxergar ela aqui. E por que não aparece a tribo de Dan? Amém? O que nós vamos falar hoje? Qual que é o assunto principal? Nós vamos falar sobre as duas casas de Israel. Amém? Só que antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu preciso dar uma introdução acerca de outras visões, para que você possa comparar o porquê que nós vamos crer na visão das duas casas de Israel. Amém? Então, praticamente o que vai ser falado aqui é o que é ensinado numa aula de teologia comum que a gente encontra nas faculdades, tá? E nós vamos falar sobre a primeira visão, que é o dispensacionalismo.
dispensacionalismo, tá? Então, o que é o dispensacionalismo? É um sistema teológico que organiza a história da humanidade em diferentes períodos. Ou seja, eles olham para toda a Bíblia e eles conseguem separar tudo que está escrito na Bíblia por períodos ou dispensações. Então, essa palavra dispensação, ela significa períodos, tá? Então, vou escrever aqui. Então, a dispensação vão ser períodos, certo? Os dispensacionalistas, eles identificam 7 dispensações, ou seja, 7 períodos, aonde eles dizem o seguinte: cada período desse, Deus vai se relacionar de uma forma com a humanidade. Entenderam? Então, dividiu em 7 períodos e em cada período Deus tem uma maneira, uma forma de se relacionar com a humanidade. Vamos escrever aqui quais são então essas 7 dispensações que é pregado dentro do dispensacionalismo. A primeira delas é a inocência. Inocência. A segunda dispensação é a consciência. A terceira dispensação é do governo humano. A quarta é da promessa. Principalmente da promessa feita a Abraão. Quinta dispensação. A lei de Moisés. Sexta dispensação, graça, que eles dizem ser o período da igreja. E a sétima dispensação é o reino milenar. E esse reino milenar, ele vai dar início com a volta de Jesus. Certo? Então, amados, essas são as 7 principais, né? Existem algumas linhas dentro do dispensacionalismo que coloca ainda, acrescenta mais algumas, mas a gente não vai entrar nesse quesito porque não é o nosso foco. Amém? Mas o fato é que o dispensacionalismo, qual que é a principal visão do dispensacionalismo? Eles fazem a total separação de Israel, o povo lá judeu, e da igreja, certo? Então eles dizem o seguinte, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Israel, eles fazem distinção, separação total entre Israel e a igreja, tá? Então essa é a principal marca do dispensacionalismo. Por quê?
Porque eles dizem que Deus tem um tratamento para com o povo judeu e Deus tem um tratamento para com a igreja. Vai ser por isso que a linha pré-tribulacionista, que acredita que a igreja não vai passar pela tribulação, essa linha está dentro do dispensacionalismo, porque eles acreditam da seguinte maneira: Deus vai poupar a igreja da tribulação para tratar com o povo judeu durante o período da tribulação. Então eles dizem que o judeu vai se salvar porque vão passar pelo período da tribulação. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, Deus tinha um tratamento até Jesus com o povo de Israel. O povo de Israel negou Jesus, então aí Deus deu uma pausa neles. Começou um tratamento com a igreja, que é a dispensação da graça. Quando Jesus voltar, então aí Deus vai despausar o diferente para com Israel e para com a igreja. Concluindo, então, o que eles vão fazer? A maioria das profecias, eles vão tratá-las como literais. Eles quase não interpretam a Bíblia com uma ótica profética. Eles vão interpretar a Bíblia, por exemplo, tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento profetizaram, eles dizem o seguinte: olha, vai se cumprir literalmente. Aonde? Ler a Bíblia. Por isso que é importante você conhecer, porque de acordo com a visão, com a ótica, você lê a Bíblia e você interpreta a Bíblia conforme a ótica que você tem. Entendeu? Então, por isso que é importante você conhecer essas visões. Certo? Visão. Quais são elas? Algumas correntes criticam o dispensacionalismo pelo fato deles forçarem uma separação rígida entre Israel e a igreja. E eles ignoram os aspectos simbólicos ou espirituais da interpretação bíblica. Então, eles vão ler um texto e por mais que o texto seja simbólico ou espiritual, eles vão tentar interpretar literalmente aquele texto. Por exemplo, nós acabamos de ler um texto lá de Apocalipse, que ele tem uma simbologia, como eu acabei de dizer. Se nós formos ler ele literalmente, a gente vai concluir que só 144 mil vão ser selados e que vão ser salvos. E aí a gente vai ter um problema. Entenderam? Então, essa é a grande questão, porque existem textos que eles são simbólicos e se interpretam espiritualmente falando. Quando você quer literalizar tudo, você corre um grande risco de trazer uma interpretação difícil de se encaixar no restante da Bíblia. Certo, gente? Tá, agora, apaga aqui para mim, por favor. Existe uma outra vertente que ela é um pouco na contramão do dispensacionalismo. Ela é uma visão mais aceita por igrejas tradicionais, tá? Então, qual que seria a diferença? O aliancismo, ele não vê a Bíblia em períodos, mas ele vê a Bíblia como alianças que Deus vai fazer com o povo durante um determinado período. Então eles dizem o seguinte, que a Bíblia é vista como uma história contínua, onde Deus lida com o seu povo por meio de alianças sucessivas. Então são alianças sucessivas. Então, o que seria a aliança da redenção? É uma aliança entre o Pai e o Filho antes da criação para salvar um povo eleito.
Tá? Então, muito antes da criação, Deus fez uma aliança para salvar um povo. Só que esse povo já está eleito. Por isso que essa visão, ela vai ser mais aceita em igrejas tradicionais. Por quê? Porque a maioria das igrejas tradicionais, elas vão ser o quê? Entenderam? Continuando. Antes da... sim. A aliança das obras seria com Adão, antes da queda. Ou seja, uma vida em troca da obediência de Adão. Então, se Adão continuasse obedecendo, ele teria vida. Então, é a aliança das obras. E a aliança da graça, que é com os crentes após a queda, onde a salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Diferente do dispensacionalismo, para o aliancismo, a igreja é o Israel espiritual de Deus. Lembra que o dispensacionalismo faz separação entre as duas coisas? No aliancismo, eles vão substituir Israel. Então, as promessas que antes eram para Israel, agora a igreja recebe. Agora a igreja vive essas promessas. Entenderam a diferença? Outra coisa dentro do aliancismo é a prática do batismo de crianças. Por quê? Eles acreditam que o batismo de crianças vem como um sinal da aliança, assim como a circuncisão no Antigo Testamento. Então é por isso que para eles não tem problema batizar uma criança, porque Deus, na verdade, é tão complicado algumas coisas, a gente ouve, sabe quando você come uma comida que você não digere bem, né? Tem algumas coisas que a gente ouve que parece um pouco forçado. Mas alguns acreditam o seguinte, por exemplo, se o pai é crente, então provavelmente os filhos também já são eleitos. Então é só batizar que tá tudo certo, já tá salvo. Né? Fica... Sim. Sim, mas é porque na ideia de quem tem essa ótica, Deus já determinou tudo. Então Deus já... é difícil a gente engolir, por quê? Porque a nossa visão é outra, a nossa mente pensa diferente. Mas na visão deles é coerente isso, tá? Outra coisa, eles enfatizam a graça e o pacto, né? A salvação sempre foi pela graça por meio da fé. Ou seja, nada do que eu possa fazer vai interferir na vontade de Deus de querer me salvar ou não. Não existe nada que eu possa fazer. Se Deus já me elegeu para ser eleita, eu vou ser salvo. Se Deus não me elegeu, não importa o que eu faça. É um pouco complicado, né? Vamos lá então. Vocês entenderam alguma dúvida, gente? Todas as dúvidas ou nenhuma dúvida? Deixa eu só falar uma coisinha muito importante que eu esqueci de falar sobre o dispensacionalismo. Voltando lá no dispensacionalismo, é que essa visão, existem Bíblias que foram escritas já inclinadas à visão do dispensacionalismo. Por exemplo, as Bíblias Scofield, dentro dessa visão do dispensacionalismo, tá? Por quê? Porque começou no século XIX com um homem chamado John Nelson Darby. E aí ele depois
essa visão foi desenvolvida pelo Scofield. E aí ele escreveu muitas Bíblias que foi, sim, nos Estados Unidos foi uma avalanche dessas Bíblias. E é por causa dessas Bíblias que surgiram aqueles filmes famosos, Deixados para Trás. E é por causa disso que no Brasil a visão pré-tribulacionista é a mais aceita na maioria das igrejas, por causa desta Bíblia, tá? Dessa Bíblia chamada Scofield. Vamos seguir então. Agora, quantos concordam que Deus, ele sempre falou sobre um reino? Você concorda com isso? O reino de Deus, ele é anunciado desde sempre. Desde antes, né? Porque João Batista é o primeiro que começa a pregar sobre o reino no Novo Testamento. Mas o reino de Deus, ele é apresentado desde sempre. Amém? Se o reino de Deus existe, então o povo que compõe esse reino também existe. O povo do reino. É sobre isso que se trata as duas casas de Israel. Tá? Então vamos falar agora sobre as duas casas de Israel. Então as duas casas de Israel, ela vai explicar o povo do reino. E aí eu vou precisar que vocês tenham um pouco de paciência para que nós venhamos a ler alguns textos bíblicos, para que a nossa alcançar a magnitude daquilo que Deus revela na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Então, assim, Deus tem uma aliança, sim, Ele tem uma aliança. Mas Ele tem uma aliança com o seu povo. Começar a enxergar que Deus já via você dentro do plano dele perfeito. Amém? Deus já te via. Isso é maravilhoso. Gênesis 12, a partir do versículo 1 até o 3, nós vamos ler que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então aqui Deus vai começar um plano para o seu povo, o povo do reino. E esse plano começa de Deus. Ela é feita de duas coisas: de território Você consegue enxergar isso no que nós lemos aqui? Ele falou: vai para uma terra que eu te mostrei. Um território que Deus já preparou. Amém? E depois ele começa falando sobre uma descendência. Amém? E aí eu pergunto para você o seguinte: como seria possível que através de todas as famílias da terra pudessem ser benditas? Isso tem que se cumprir.
ou senão Deus se enganou naquilo que ele falou. Então, se tem que se cumprir, tem que ter uma maneira disso acontecer. Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Então, a gente vai prosseguir dentro dessa linha. Serão benditas todas as famílias da terra. Serão benditas todas. Versículo 14. Que diz assim, 13, 14 até o 16. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Versículo 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Oh, glória a Deus. É a partir 13, 14, 15 e 16. Amém? Percebe agora uma coisa. Essa descendência, Deus fala uma palavra muito interessante. Pó da terra. Guarda essas palavras. Gente, que coisa tremenda. Eu fico impressionado com a magnitude da palavra de Deus. Gênesis 22, versículo 16, diz assim: e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Gente, você consegue imaginar isso? Deus jurando, ele colocando o nome dele em jogo. É um negócio assim que não tem explicação isso, né? Então ele está falando assim, eu disse, por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência. Então é uma descendência que será o quê? Multiplicada. Oh, glória. Como areia, como o pó da terra. Agora, ele traz uma outra característica dessa descendência. Ela será como estrelas do céu. Gente, por que é assim, ó? Primeira coisa, quando você for ler a Bíblia, toda a palavra de Deus é uma profecia, toda ela. Amém? Só que essa profecia, ela é em camadas. A profecia bíblica, ela é como uma cebola. Sabe as camadas da cebola? Para você chegar no miolo, você tem que ir tirando. Cada uma daquelas, pétalas, né, que chama? A palavra dele. Então perceba que antes ele tinha falado do pó da terra. Do que ele estava se referindo? Ele estava se referindo de uma descendência do homem natural. Só que agora ele vem falando sobre estrelas do céu. E quando a gente olha na palavra de Deus, a gente compreende que estrelas do céu está se referindo a coisas espirituais, coisas celestiais. Então Deus já estava anunciando para Abraão que ele teria uma descendência espiritual. Que coisa linda isso, gente. Deus já estava anunciando para ele, olha, você vai ter um filho que vai gerar outros filhos. Mas a tua descendência não vai ser limitada a pessoas carnais. Você vai ter uma descendência. Que coisa linda isso. Amém?
Só que agora, vamos. Quando eu estava estudando, que esse estudo eu já tenho ele há algum tempo. E hoje, quando eu estava estudando ele, Deus fez exatamente isso comigo. Ele me acrescentou uma revelação tão poderosa que eu quero compartilhar com você hoje. Amém? Deus, vamos abrir um parênteses aqui nesse assunto e vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Deus fala sobre uma descendência que é como... Deixa eu ajeitar meu óculos aqui. É que esse óculos é para longe, aí quando eu leio aqui fica tudo embaralhado. Mas glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Quando ele fala sobre a areia, é no versículo 17. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E eu comecei a pensar sobre isso e veio algo muito interessante no meu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala que o mar... Quem colocou o limite do mar? O Senhor. Porque o mar é algo tão poderoso que ele precisa de limite. O mar, ele é algo tão revolto que ele precisa de alguém para frear ele, porque senão ele inunda tudo e ele acaba com tudo. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus pôs um... E aí eu pude compreender uma coisa. Por quê? Por que Deus pôs um limite no mar? Vamos ler a palavra de Deus. Alguém, por favor, abre para mim Jó, capítulo 26. Versículo 10. E aí outra pessoa abre Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Jó 26, 10. Por favor, leia para nós. Presta atenção, ele falou sobre o mar, mas ele também cita nesse versículo luz e trevas. Presta atenção no raciocínio. Quando a gente leu aqui o versículo de Gênesis, falando de descendência, ele falou de uma terra de inimigos. Falou ou não falou, gente? Ele falou aqui, ó. Quando a gente leu aqui em Gênesis, ó. A tua descendência tomará posse da cidade dos teus inimigos. E agora em Jó, nós acabamos de ler um texto que fala que Deus coloca o limite no mar para que haja separação entre luz e trevas. Está acompanhando comigo? Agora, por favor, alguém leia Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Jeremias 5, 22. Isso que eu queria. Esse versículo que eu queria. Dessa versão aí. Continua. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Só até aí. Meu Deus. Acompanha comigo o raciocínio. A Bíblia, ela por diversas vezes trata o mar como sendo uma multidão de povos no sentido de que é esse mundo corrupto. Quando a gente lê Apocalipse, fala que uma besta vai emergir do mar. Por quê? Porque a própria sociedade vai fazer essa besta emergir. Presta atenção. E na visão, eles saem do mar. Porque o mar, na Bíblia, tem essa representatividade desse sistema corrompido.
dessa multidão de povos que fazem aquilo que desagradam a Deus. Vocês estão acompanhando comigo o raciocínio? O livro de Jó, no capítulo 41, vai falar sobre um demônio chamado Leviatã, que atua e mora nas profundezas do mar. Eu até pedi para os meus filhos, não ia dar tempo de procurar e imprimir, então eu dei essa missão para eles, essa tarefa, de desenharem como que seria esse Leviatã. E eles desenharam. Vai passar, pessoal. Oi. Gente, e Deus está falando, presta atenção, Deus está falando de uma descendência que é como a areia da praia. O texto de Jeremias, que foi lido, diz que o que coloca... Não é isso que nós lemos? Não foi isso que você leu, Maria, aí? Gente, é a descendência de Deus que vai impedir com que esse sistema corrupto e perverso que quer tomar conta de tudo, ele vai ter um limite. Ele vai até atuar, mas ele vai ter um limite. Ele não vai tomar conta de tudo, porque tem uma descendência de Deus que é como a areia da praia, impedindo o mar de querer tomar conta de tudo. Meu Deus, vocês entenderam? Por isso que faz separação entre luz e trevas. Por isso que o texto de Gênesis vai dizer que nós tomaremos posse das cidades dos inimigos. Porque o mar, na sua prepotência, na sua arrogância, ele vai até querer se levantar e causar um tsunami. Mas vai ter uma areia da praia que vai pôr limite nele. Vocês entenderam isso? Vocês estão entendendo que você faz parte do plano de Deus desde o início de todas as coisas? E isso é muito maravilhoso e tremendo, gente. Glória a Deus. Fecha parênteses, vamos voltar. Vamos voltar para... É porque eu não podia deixar isso passar, gente. Isso é muito maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Ser o fato de que todas as famílias serão benditas. Vai acontecer, em algum momento isso vai acontecer. Amém? Quando? Quando o povo de Deus estiver exercendo o seu reino e sacerdócio. Quando o povo de Deus, que é eleito do Senhor, separado por Ele, para fazer a diferença nessa terra, estiver exercendo reino e sacerdócio, então aí sim todas as famílias da terra serão benditas. Aleluia. Glória a Deus. Então, se nós formos de uma maneira progressiva, a gente não vai ter tempo, gente, de falar minuciosamente como eu gostaria. Eu vou passar voando por algumas coisas. É verdade, né? Melhor, né? Sim, é melhor a gente dividir, então, o assunto. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou falar só até a parte do Efraim, aí depois a gente continua. Vamos continuar aqui, então, Gênesis 26, volta lá, Gênesis 26. Gênesis 26. A partir do versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra. Lembra do território? Deus está fazendo a promessa, a mesma promessa.
mora nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E mais uma vez ele reforça dizendo: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio dela serão benditas a terra. Gente, que Deus é esse que não revoga suas promessas, pelo contrário, vai passando de geração em geração até que elas se cumpram por completo. Esse é o nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos ler agora Gênesis 28. Gênesis 28. Agora a promessa vai ser transferida a Jacó. Gênesis 28, versículo 13 e 14. Que vai dizer assim: por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Vocês prestaram atenção que para Isaque ele falou das estrelas, e para Jacó ele está falando pó da terra? Ele juntou as duas, né? Tipo assim, para Abraão ele falou as duas. Aí para uma ele falou para Isaque ele falou de um jeito, para Jacó ele falou, mas é a mesma promessa. Tu te estenderás, serão benditas todas as famílias da terra. É a mesma promessa. Glória a Deus. Agora, Gênesis 35. Gênesis 35. Do versículo 9. Depois que Jacó voltou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. É versículo 9. Agora eu vou ler o 10. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora olha essas duas palavras: frutifica e multiplica-te. Uma nação, uma multidão de nações sairão de ti, e reis, e a darei também a tua descendência, depois de ti a darei. Então Deus se retirou dele no lugar onde lhe falara. Então aqui ele vai falar sobre frutificar. E ele fala sobre uma nação e multidão. Glória a Deus. Ele também vai falar uma outra palavra muito importante a respeito de reis. Ele fala que reis procederão de ti. Esses reis são reis naturais? São, mas também tem a ver com a descendência espiritual, porque vai estar ligado com aquilo que o apóstolo Paulo disse: vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Amém? Glória a Jesus. Agora vamos ler. Abre Gênesis 48.
Mas anota o que está em Gênesis 49, 22, que fala que José é um ramo frutífero. Mas vamos ler Gênesis 48. A partir do verso 3, que vai dizer: Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eu te farei frutificar e te multiplicarei. Eu te farei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois Antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubens e Simeão. A tua descendência, porém, que gerarás depois deles, será tua. No território que herdarem, serão contados segundo o nome dos seus irmãos. Então aqui, o que Jacó ele está falando? Ele tá falando assim, sobre os dois filhos de José, Efraim e É assim, gente, que escreve? Isso. E aí, olha só que coisa interessante. Ele está falando assim, José é o seguinte. Como naquele tempo a lei da primogenitura era algo muito sério mesmo. E ele vai falar assim, olha, pela linha. Só que aqui ele vai dizer o seguinte: eu tenho dois lugares que estão vagos. É mais ou menos isso que Jacó está querendo dizer para José. Ele vai falar assim: tem dois lugares na minha linha de descendência, nas tribos, que estão vagos. Rubem e Simeão. Aí você vai falar assim, por que, pastora? Por quê? Rubem é porque ele se deitou com a mulher do seu pai, Bila. Então ele cometeu algo muito pecaminoso, que tirou ele do direito da primogenitura. E o Simeão é porque foi ele quem incitou os irmãos a irem de encontro ao povo do rei que casou com a irmã deles. Lembra que a irmã deles, a Diná, foi deflorada? Mas o príncipe foi e casou com ela. Lembra? Eles fizeram uma trama. Nós só vamos aceitar que você se case com a nossa irmã se você e todo o seu povo for circuncidado. E assim eles fizeram. E aí ele já tinha esse plano tramado. Ao circuncidar-se, os homens daquela terra estariam fragilizados, então eles poderiam matar a todos. Então, como foi Simeão que teve a ideia e executou o plano, e isso foi algo perverso diante de Deus, entenderam? Então tinha dois lugares vagos. Mas isso era proposital, gente. E aqui agora Jacó vai tomar para ele os filhos de José. E ele vai dizer, eu quero Efraim e Manassés, para serem da minha linhagem, eles vão ser meus. José, você quer descendência? Tem outros filhos, porque esses aí vão ser meus. É isso que ele está falando aqui. Amém? Hã? Exatamente, estou passando para o meu nome.
Vão deixar de ser neto e vão ser filho, tá? Só que olha o que vai acontecer. Lembra que Jacó, aqui nesse momento, ele já está cego. Então ele não vê as coisas, naturalmente falando. Mas vai acontecer algo muito interessante, porque o nome Efraim significa frutífero. Olha a ligação com isso aqui, gente. Tá? O nome Efraim significa frutífero. E olha o que Jacó vai fazer no capítulo 48. Só que agora, no versículo 14, a partir do verso 14. Israel, que no caso é Jacó, né? Porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Presta atenção nisso. Cruzando as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome, o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que o seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhes isso desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José ao seu pai: não assim, meu pai, este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Seu pai, porém, o recusou e disse: maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. O que Jacó está fazendo com Efraim? Ele está declarando a descendência espiritual. Vocês já vão entender, tá? Preste atenção. Por que você tem tanta certeza disso? Gente, presta atenção. Como que na Bíblia tudo é ligado. Não é por um acaso que Jacó, estando cego, ele vai cruzar as mãos ao abençoar os rapazes. Não é por um acaso isso. Esse sinal de cruzar as mãos é o simbolismo que através da cruz ia ter uma descendência que seria enxertada do mesmo jeito que Efraim estava sendo enxertado na descendência de Jacó. É lindo isso, né? Então, todo naturalmente judeu, mas que faz parte da descendência espiritual de Abraão. Você consegue agora enxergar que Deus já tinha um plano para a sua vida, para alcançar a minha vida. Antes mesmo de nós pensarmos em nascer, Deus já tinha estabelecido isso. É algo muito maravilhoso, gente. Amém? Então, amém? Até a gente voltar lá no Apocalipse 7, que nós começamos a ler, e a gente destrinchar aquele texto lá, de acordo com essa visão das duas casas de Israel. Amém? Mas é algo muito maravilhoso que Deus faz na nossa vida e no meio do seu povo. Glória a Deus. Amém. Vamos nos colocar. Glória a Deus. Aleluia.
Vamos nos colocar de pé para nós orarmos? Amém. Aleluia, Jesus. Meu Deus, como é uma ação de redenção, de resgate. O Senhor nos resgatou, Pai. Porque um dia nós estávamos lá, Senhor, no meio de uma multidão que estava sendo desobediente ao Senhor, como a tua palavra diz.